Boa noite. Eu sou Roberta Antunes. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, esperar aqui os primeiros segundinhos enquanto o pessoal está entrando. Oi, pessoal. Eu sou Roberta Antunes, eu sou Chief of Growth aqui na Hashdex. Toco a parte de marketing e sales, né? E muito do que a gente faz é essa parte educacional, de explicar mercado, explicar movimento, explicar tecnologia, explicar o que está acontecendo. Então, hoje eu estou aqui com o nosso assunto mais recente, que é o que aconteceu com a FTX, como isso deve impactar o mercado no curto prazo e como evitar esse tipo de exposição a risco. Vou apresentar nossos convidados, mas antes disso, queria só falar para vocês para mandarem as perguntas. Se tiver, a gente vai falar sobre assuntos complicados aqui que geram bastante dúvida, então fiquem bem à vontade de mandar perguntas aqui no chat, tá bom? Então, a gente está com o Bruno Leonardo, que é o nosso Head de Operations na Hashdex, e a Juliana Wallenkamp, que é diretora institucional da Bitco na América Latina. Bem-vindos, pessoal. Boa noite, Roberta. Boa noite, pessoal. Eu sou Bruno, estou aqui na Hashdex desde 2018, quando a gente abriu a Hashdex. Eu toco as operações, toquei o risco durante grande parte da vida da empresa. E prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Estar aqui com a Roberta e com o Bruno para esse bate-papo. Meu nome é Juliana Wallenkamp, para quem não me conhece. Eu sou diretora institucional da BitGold para a América Latina. Já trabalho no mercado de cripto tem um pouquinho mais de 5 anos, né? E vai ser um prazer bater esse bate-papo aqui com vocês, explicar um pouquinho o que aconteceu e como que a gente consegue ajudar, né, investidores institucionais a não sofrerem do mesmo risco no mercado. Legal. Gente, para começar, eu acho que vale dar um contexto um pouco do que aconteceu, afinal, com a FTX. Algumas pessoas pegaram a história pela metade, nem todo mundo entendeu direito o contexto. Então, se puder explicar um pouquinho o que aconteceu no caso da FTX que impactou tanto o mercado, acho que é um ótimo começo. FTX é uma exchange de cripto, né? uma bolsa de criptoativos. Ela, até iníciozinho de novembro, ela era a segunda maior bolsa de cripto, que teve foi uma ascensão meteórica para tomar essa segunda posição. Ela teve investimentos da própria Binance, que hoje é a maior exchange de cripto que tem no mundo. E mais ou menos em 6 de novembro, algumas mensagens começaram a surgir em redes sociais, dizendo que um dos maiores investidores da FTX ia começar a vender os seus ativos, as suas posições, e isso gerou uma corrida aos depósitos da própria bolsa. Não se sabia muito bem o que estava acontecendo. A princípio era só o dono da própria Binance que estava falando que ia vender os seus tokens, não se tinha muitas explicações do que estava acontecendo, e à medida que a história foi desenrolando, descobriu-se que a FTX ela tinha emprestado os seus tokens o FTT, né, que eles foram emprestados à empresa parceira, que era a Alameda Research, do próprio fundador da FTX, e que isso gerou uma insolvência na exchange, ou seja, foram ativos que eram dos clientes, foram emprestados à empresa que era a Alameda Research, e que devia a várias outras empresas, e isso se tornou a exchange insolvente em questão de poucas horas ou dias, assim, alguns dias você acabou tendo, a FTX acabou indo à falência. E aí, acho que só dando um passo atrás aí, né? A gente fala muito sobre custódia de cripto. Queria só, já que a gente está nesse assunto, você contar um pouquinho para a gente, Juliana, quais são as opções de custódia de cripto, né? Afinal, como é que ela é feita? Como é que essa custódia é feita? Quais são as opções para o investidor? Cuidados a serem tomados? Claro.
Isso é um ponto bem interessante, né, Roberta? Porque quando a gente fala hoje sobre o mercado cripto, os papéis eles ainda estão muito misturados, principalmente para as exchanges. Então, a gente acaba tendo um ator sendo responsável tanto pela parte de negociação, de distribuição, de custódia, de administração dos fundos, né? Sem muita transparência, porque ainda falta muita regulamentação. Que era o caso da FTX, né? Exatamente. Que fazia esse multipapel aí, Exatamente. né? Acaba que ficava sendo tudo muito centralizado no mesmo ator, né? E, como eu disse, sem muita transparência. Um ponto que eu acho super importante ressaltar também, que o que aconteceu com a FTX, na verdade, não é um problema direcional do mercado de cripto. Então, o Bitcoin continua sendo Bitcoin, a blockchain continua sendo a blockchain, o Ethereum continua sendo o Ethereum. O que aconteceu foi uma fraude financeira, como já aconteceu no passado também com outros mercados, só que novamente, a gente está num mercado não regulado em muitos países, a gente acaba abrindo uma brecha para que isso seja mais fácil, né, de ser desenvolvido. Então, qual que é o papel do custodiante nisso tudo? A BitGo é uma empresa que há 9 anos ela se preocupa principalmente com o mercado institucional, né? E a gente é uma empresa de infraestrutura. Então, a gente é o que a gente chama de custodiante qualificado, né? A gente é regulado como uma trust company em 4 jurisdições diferentes, e isso mostra muito a diferença dos tipos de custódia que hoje a gente tem disponível, né? Então, hoje você pode fazer uma custódia de ativo digital, seja numa hot wallet, seja numa cold wallet, e ainda assim esse parceiro não ser um ator regulado, né? Então, esse é um ponto importante para frisar. Quando a gente fala de um custodiante qualificado e regulado, e ainda sendo uma trust company, a gente tem que obedecer requisitos tanto de auditoria como de compliance, QIC, extremamente restritos. Então, são práticas geralmente muito bem estabelecidas, né? Práticas que são costumes já do mercado tradicional, que a gente traz para o mercado de cripto, principalmente porque hoje a gente só atua no mercado institucional, né? Então, ainda que a gente esteja falando com uma exchange como um potencial cliente da BitGo, ou de um asset manager, ou de um banco tradicional de varejo, ou de um banco de investimento, as práticas são as mesmas, né? Então, alguns principais diferenciais que a BitGo hoje tem em cima dessa custódia que a gente chama de cold storage é que tudo é segregado, né? Então, todas as wallets de nossos clientes são segregadas, a gente não tem a menor ingerência em cima desses fundos, o cliente ele é responsável por essa movimentação, a gente tem o dever fiduciário como trust company em cima desses tokens que são hoje salvaguardados com a gente, né? A gente tem hoje protocolos de assinatura que são o que a gente chama de multi-signature, ou seja, eles são quebrados em múltiplas etapas, sendo impossível, pelo menos nesses últimos 9 anos de história da BitGo, impossível de serem hackeados, a gente nunca teve um hackeamento. E a gente tem a parte de seguro, né? Então, que também é hoje um benefício de trust companies. Então, a gente tem um seguro de 250 milhões de dólares por carteira, até quando um cliente nosso eventualmente tem mais de 250 milhões de dólares com a nossa custódia, a gente sugere que esse cliente separe em múltiplas carteiras, até para a gente passar maior confiabilidade também. Mas, como eu disse, isso nunca foi, a gente nunca sofreu nenhum tipo de ataque bem sucedido de hackeamento, e esse seguro ele cobre tanto a parte de perda de chave, mau uso interno de funcionário, hackeamento externo de rede, qualquer tipo de roubo, né? Que seja ou não ingerência da BitGo. Então, a gente consegue hoje trazer toda essa estrutura, todo esse arcabouço para os nossos parceiros e para os nossos clientes. Eu acho que um dos pontos fortes que você falou, Juliana, que vale frisar, é qual é o tipo de regulação que cada parceiro está sujeito, né? Uma das coisas que são importantes é que regulação, você pode definir regulação como só simplesmente prevenção à lavagem de dinheiro, que é um tipo de regulação. Você pode estar falando só questão de regulações que exigem a segregação de portfólio, como a regulação que vocês estão sujeitos e tudo mais. Então, só falar que é regulado não adianta. Você tem que ver qual é o tipo, quais são as regras que aquela regulação exige, o que ela exige do parceiro, a barra tem que ser de fato muito alta para você poder ter a certeza de que aquilo não vai... Esse tipo de problema, principalmente com o custodiante, que é uma das partes principais do processo de investimento financeiro como um todo, que essa parte não vai ser uma ponta fraca, um elo fraco na cadeia como um todo.
Com certeza. E hoje a gente tem essa estrutura em 4 jurisdições diferentes. Então, a gente traz essas boas práticas até para os mercados onde hoje a gente não é trust company, que é o caso da América Latina. A gente traz as boas práticas de QAC, de compliance, de auditoria, dos lugares onde a gente tem esse tipo de licença, que hoje é South Dakota, Nova York, Suíça e Alemanha. Né? Então, todos os processos eles são repassados, eles são recriados, e todos os nossos clientes hoje eles estão embaixo das mesmas estruturas, porque no final do dia, quem fornece as chaves privadas para a custódia dos nossos clientes são essas trust companies. Então, elas hoje que são responsáveis por toda essa parte de segurança de infraestrutura da custódia. Pessoal, e voltando para o caso da FTX, assim, o que poderia ter sido feito para evitar essa quebra generalizada Bom, ali? acho que a princípio ficou claro que foi como a Juliana falou, foi mais um exemplo de má administração, falta de controles, e que simplesmente não adianta, e mais um exemplo que não adianta só você confiar na palavra ou no que a pessoa está falando, o que a empresa está falando, né? A gente faz. Não, você precisa de fato que tenha alguém por trás e que como a regulação é importante, que como que a regulação evoluir, eu acho que nos países é importante. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui é que depois disso tudo, acho que um saldo positivo é que, de fato, esse clamor por uma regulação mais forte, pelos países se proclamarem em relação a regular cripto, veio muito mais na forma positiva, do tipo, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso não volte a acontecer, do que simplesmente vou banir cripto, que esse negócio não funciona. Eu acho que, tipo assim, uma das coisas que a gente viu até como uma coisa positiva é que, tipo assim, a gente entende que isso vai caminhar para frente e que vai ter esse movimento forte onde as empresas vão precisar mostrar que tem segregação, garantir a proteção do seu investidor, do seu cliente, e eu acho que cada vez mais as exchanges vão ter que ter um trabalho de que todo o mercado tradicional já está acostumado. Custódia separada da negociação, você tem essa questão do balanço, não pode estar tudo misturado, então essas coisas todas vão acabar sendo propagadas para as demais exchanges e que cada vez mais o investidor também vai olhar e vai ver, bom, eu preciso entender direito onde eu estou colocando o meu capital. Eu preciso entender direito qual é a estrutura que tem por trás disso que me garante que isso não vai voltar a acontecer. E eu acho que hoje, quando a gente... foi um dos principais value props que a gente tentou estruturar lá em 2018, foi exatamente isso. Vamos dar o caminho onde existam essas garantias. Hoje a gente conseguiu através de fundos de investimento, a gente viu através do mercado regulado da parte de ETFs, através da Bolsa Brasileira, da Bolsa agora também lá na Suíça, com os ETPs. Então, toda essa estrutura regulatória que garanta para o investidor que o gestor está fazendo o trabalho direito, que ele precisa, a CVM aqui no Brasil, por exemplo, ela exige que a gestora faça o seu processo de diligência, faça os seus controles, que tenha um processo de know your partner forte para poder garantir, não só garantir, mas poder mitigar esses riscos dessas coisas acontecerem. Não, com certeza. Eu acho que no final do dia são regras mais claras e papéis mais transparentes, né? Resumindo tudo que o Bruno falou, é você de fato saber, né, que empresa deve ser responsável por que tipo de elo dessa cadeia, né? No caso de um asset manager, responsável pela gestão, responsável pela distribuição, no caso de um custodiante, responsável pela segurança, né, e pela infraestrutura da onde esses tokens estão guardados, e por assim sucessivamente. E, obviamente, do ponto de vista de quem está investindo, né, do institucional, até mesmo do varejo, fazer um pouquinho a lição de casa, entender quem é que está por trás dessa empresa, quem é que está por trás dessa estrutura, aonde essa empresa é regulada, se ela for regulada ou não, quem que é a equipe de gestão, né, responsável por essas atividades, responsável por essas estratégias, qual que é o tracking record dessas empresas, né, que outros projetos dessas pessoas também se envolveram antes. Então, acho que o mercado cripto é um mercado muito novo e muito complexo. Né? A gente olha para trás, a gente não tem nem 15 anos de mercado, a gente tem muita coisa sendo criada ao mesmo tempo que está sendo escalada. Então, é um trabalho muito desafiador para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente tem um caráter de tecnologia inerente muito forte, então também não é óbvio, às vezes, navegar em áreas, né, de uma alocação de cripto, de uma área de DeFi, de você fazer a sua guarda das suas chaves. Por isso que é importante dar um passo para trás, né,
ficar com bons parceiros do seu lado, entender quem são as empresas de fato sérias fazendo um bom trabalho no mercado. E eu acho que em momentos, né, depois de Luna, depois de Celsius, depois de FTX, apesar de trazerem bastante balanço para o mercado e bastante instabilidade de um certo lado, ao mesmo tempo ele também ajuda muito a separar o joio do trigo, né? O mercado vai continuar, é um mercado que traz muita disrupção, que traz muita inovação, que traz tecnologia não só para o mercado financeiro. Agora se fala muito sobre tokenização de ativos tradicionais, então isso é uma nova onda também, que a gente vem sendo muito discutida em várias mesas, em vários reguladores também. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado que blockchain por si só traz inovação para o mundo, né? Você consegue aplicar para outros meios, para outros nichos. Então, é óbvio que esses episódios eles são tristes e eles trazem, né, dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eles ajudam muito a esse mercado cada vez mais amadurecer da maneira certa, que é tendo uma regulamentação clara, que é, novamente, tendo papéis divididos, que é tendo transparência, acho que para todo mundo, já que, como eu disse, blockchain continua sendo blockchain, Bitcoin continua sendo Bitcoin, e a blockchain é um livro público. Hoje você consegue acessar uma blockchain e fazer um tracking record de todas as transações históricas. E eu acho que esse é o ethos do mercado, e isso não vai parar, isso não vai morrer, isso não vai também se abalar diretamente por conta de problemas de gestão como os que aconteceram nessas empresas. Uhum. Desculpa, pode ir lá. Não, que eu ia complementar com uma coisa que o Marcelo Sampaio, nosso CEO, sempre tem falado muito, que a tecnologia sempre vence. E uma das questões mais importantes que eu acho que vem disso é que nenhum desses eventos que aconteceram esse ano foram problemas na tecnologia, foram problemas nas estruturas que estavam por trás, que estavam operando às margens de regulações, às vezes regulações um pouco mais fracas, ou outras regulações que sejam mais abertas e livres para poder operar, e que acabou causando todo esse problema. Problemas que já aconteceram no mercado tradicional e que o mercado tradicional aprendeu a lidar com eles. Então, eu acho que são coisas que são muito importantes na escolha do seu parceiro, é essa união dessas duas grandes forças, né? O conhecimento do mercado tradicional, mas também a vivência no mercado de cripto. É como que você entende com esse mercado e aquela empresa que vive disso, né? Que está fazendo isso para poder para mostrar para o mundo que de fato essa tecnologia vai revolucionar todo o mercado financeiro e a vida das pessoas como um todo. Uhum. Eu queria só, assim, acho que uma coisa que está gerando muita dúvida, por exemplo, nesse mercado, o que é regulado, o que não é regulado, é o próprio caso da FTX, acho que chamou tanta atenção globalmente, porque a percepção é de que era um founder americano que tinha uma excelente relação com os reguladores, uma empresa com capital do Vale, uma empresa teoricamente muito legitimada, né, pelo mercado tradicional, e que teoricamente era regulada nos Estados Unidos. E a gente viu tudo isso acontecer. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho exatamente como é que era essa estrutura, o que era regulado ou não da FTX, para o investidor entender até como se proteger em eventuais situações parecidas. A FTX tinha algumas estruturas, né? Eu acho que a principal delas era uma estrutura em Bahamas, mas só que ela tinha FTX US, que era uma empresa regulada eu não me lembro qual era o tipo exato de regulação, mas era uma empresa americana. E o que deu problema foi na empresa que era global, que era de Bahamas. E muito por conta de uma exatamente tipo assim, que você não consegue separar o joio do trigo nesse aspecto, mas você chega num ponto onde as coisas são tão abertas que o investidor acaba não sabendo direito qual é o tipo de exposição que ele está tendo. Então, uma das coisas que a Juliana falou, que a gente defendeu aqui, é que a clareza é um ponto muito importante do que de fato onde você de fato está investindo, onde de fato você está colocando o seu dinheiro, para você poder entender direito quais são os riscos que você está exposto. Uhum. Legal. E ainda nesse assunto, assim, é um ano muito difícil para cripto, né? Assim, a gente teve Terra Luna, Celsius, FTX, e assim, nem a Hashdex, nem a BitGo tiveram exposição direta a esses tokens. E muito legal, assim, me parece mais que sorte, né? E eu queria entender um pouco mais, ouvir de vocês, assim, o que é essa governança de processos e controles que
que garantem que você não está exposto a esse tipo de risco? Sim, na verdade, a escolha dos tokens, na verdade, e a exposição aos tokens, isso acaba sendo uma decisão dos gestores, né? A BitGo, como ela é uma empresa de infraestrutura, a gente não opera com investimento, a gente opera simplesmente com a parte de custódia e com produtos complementares que a gente acaba oferecendo para esses nossos parceiros institucionais, para os clientes institucionais. Quando a gente fala de regulamentação, quando a gente fala de trust company, uma trust company ela deve seguir regras, seja no mercado cripto, seja no mercado tradicional, que são regras que o próprio regulador estabelece, né? Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, são regras que a SEC, né, que é a SEC, ela estabelece de compliance, de auditoria. A gente, por exemplo, tem o protocolo de SOC 1, né, que a gente tem que anualmente fazer a auditoria dos nossos dados, a gente tem que mostrar os nossos balanços, a gente tem que mostrar toda a parte estrutural da empresa para o regulador, e a gente opera da mesma maneira, como eu disse, na Europa, né, também, em cima das estruturas regulamentadas da Alemanha e da Suíça, né? Então, a gente procurou abraçar todos esses lados para a gente passar mais credibilidade para o nosso cliente final, né, que são bancos, instituições reguladas, asset managers, etc. E com isso a gente tem esses processos. Tem alguns clientes, inclusive, que acabam até assim, questionando um pouco por que o nosso onboarding ele é tão longo, né? O onboarding para se tornar um cliente embaixo da custódia da BitGo. Isso, na verdade, fica um pouco alheio às nossas mãos, né? Porque a gente tem questionários e processos tão extensos que o regulador exige que a gente tem que repassar isso para o cliente final para a gente ter segurança que essa empresa também é fidedigna para estar embaixo da nossa estrutura, né? Então, esse é um pouquinho do exemplo. E, por exemplo, também quando a gente decide listar um token novo para a gente fazer uma custódia, hoje a BitGo tem mais de 600 tokens, a gente faz um due diligence imenso em cima desses tokens. Então, a gente procura saber qual que é o token economics por trás desse projeto, quem que é o time, aonde essa empresa está estabelecida, quais são as normas que hoje essa empresa, essa entidade está seguindo para fazer essa listagem, para fazer esse market desses tokens no mercado secundário. Então, são premissas básicas, né, de compliance, de know your customer, que a gente precisa ter, né, para no final do dia a gente ficar compliant a esses reguladores que hoje a gente segue as normas offshore, né? Eu acho que, adicional a isso, uma das coisas que o gestor, do nosso lado da Hashdex e da gestora, que a gente olha muito, principalmente como que os parceiros implementam, de fato, esses controles. Então, a gente olha muito para a questão não só do SOC 1, que é a parte de financeira, mas SOC 2, dos controles operacionais, dos processos em si, da custódia, da guarda das chaves, dos processos internos, da governança como um todo, que são auditados por empresas, por auditores terceiros, né? Não é só atestado pela própria empresa. E nós também temos essa parte toda todo o processo do Know Your Token, de você entender, de fato, qual é a exposição, que tipo de projeto que aquele token tenta resolver, o que está por trás. Então, a gente envolve nosso time de research, a gente envolve nosso time de risco, compliance, e também um time de operações que vai estar lidando com essa parte da liquidação no dia a dia dos ativos, para entender e dar para um comitê independente para poder aprovar esses ativos. E a gente opera não só com a aprovação interna da gestora, mas a gente também apresenta isso para os outros players que fazem parte da constituição de um fundo ou de uma estrutura de um ETP, que são o administrador do fiduciário do fundo, que também tem responsabilidade fiduciária, e também nós dependemos fortemente dos custodiantes, que também fazem essa, como a Juliana falou, todo esse processo de entender se de fato você consegue fazer a guarda daquele ativo, se você não tem uma centralização muito forte em alguns nós do blockchain que podem também gerar problemas na hora de você transacionar, ou a rede pode cair, ou coisas desse tipo que são inerentes ao mundo de cripto e que tem que ser olhado com muito cuidado por pessoas que têm expertise nesse mundo para poder evitar scams que já aconteceram no passado e que hoje estão se tornando cada vez mais difíceis de acontecer com os custodiantes qualificados, exatamente por esse trabalho todo de diligência, que é muito importante para que a gente evite ou pelo menos mitigue
problemas que venham a acontecer futuros, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes também é que dentro de quando você, principalmente a gente, nos nossos investimentos, principalmente nos nossos fundos passivos ETFs, a gente tem regras de elegibilidade também para os nossos investimentos, então a gente tem regras muito claras do tipo, o ativo precisa ser custodiado por um custodiante qualificado, ele precisa ser listado em exchange que a gente aprova, ele precisa ter padrões de transação que permitam a liquidez do produto que a gente está disposto a oferecer para o mercado também. Então, a gente vê regras de liquidez como um todo. A gente criou toda a metodologia em parceria com os administradores do índice da precificação para evitar tentar mitigar problemas de manipulação de preços de mercado. Então, isso tudo é um trabalho enorme que é feito para poder mitigar esse tipo de problema. Eu acho que foi uma das grandes vitórias que a gente teve em todos esses problemas que aconteceram, que trouxeram também que não é só sorte, né? Eu acho que também tem uma questão toda da diligência necessária para você não estar exposto a riscos que sejam muito altos. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui no chat, gente, do Fernando, que é: o que é mais seguro? Colocar os criptoativos na Cold Wallet ou investir via fundos como da Hashdex, que tem a KPMG por trás de segurança? Pode falar, Juliana, depois eu complemento. Não, eu posso começar, depois, Bruno, por favor, me corrija. Eu acho que isso é um ponto muito sensível, dependendo do seu tipo de exposição a risco e do seu tipo de entendimento a esse mercado. Se você é um investidor um pouco mais profissional, então um pouco mais versado em criptomoeda, que se sente apto para fazer uma custódia, ainda que seja uma cold storage, do ponto de vista pessoal, isso é uma decisão. E aí, novamente, buscar um custodiante qualificado para te dar essa infraestrutura, para te dar esse arcabouço, para você que, de fato, fique embaixo de uma estrutura regulada, mas dificilmente esse vai ser o caso. Então, você confiar numa estrutura, por exemplo, da Hashdex, onde você tem uma equipe de gestão que está diariamente, 24/7, olhando o mercado, como o Bruno falou, analisando os projetos, analisando a liability, analisando os tokens, analisando a liquidez, conseguindo fazer a melhor alocação, talvez pode ser uma melhor opção para você, né? Então, acho que depende muito do quanto inserido você está no mercado, do quanto de tempo você tem para fazer a sua própria alocação, né? E do quão interessado você está em ter a sua própria exposição ao risco sendo feita diretamente por você. Eu acho que esse é um ponto. Você resumiu basicamente tudo que eu ia falar. Eu só ia adicionar que eu acho que um ponto muito importante é a questão da governança, de ter um time por trás que está fazendo isso por você. Então, a exposição que você tem de, principalmente, key man risk, que a gente chama, que é exposição, enfim, que aqui na Hashdex, por exemplo, a gente não tem uma pessoa que é a única pessoa que é responsável por movimentar os ativos. Existe um time por trás, existe um processo definido que faz exatamente. Perdemos o Bruno? Perdemos o Bruno. Voltei? Perdemos o Bruno. Voltou? Eu voltei. Tudo bom? Não, o que eu estava falando da questão da governança, que eu acho que é a mais importante, que você não está exposto só simplesmente aqui na Hashdex a gente não tem uma única pessoa que é responsável por movimentar os ativos, né? A gente tem uma equipe de gestão, processos definidos que não dependem de um só, envolvem um administrador, envolvem outras partes, para poder garantir que você não vai ter essa perda e essa segurança física mesmo, sua, de não ter uma exposição tão alta também numa coisa que você pode movimentar, né? A Raquel aqui no chat colocou aqui, parece que eu pensando com os botões, que Cold Wallet é a mesma coisa que guardar dinheiro em casa, em cofre, versus o banco, um custodiante legalizado. E eu acho que é uma boa analogia, né? Porque se você está fazendo o Cold Wallet, você está assumindo a gestão, a responsabilidade sobre o armazenamento daquilo, e tem muitas questões que têm que ser pensadas sobre perda de acesso, no eventual acontecer alguma coisa com você, né? Sucessão. Como é que isso, sucessão. Então, assim, de fato, eu acho que é uma boa analogia com os cuidados que você deveria ter
ter se tivesse deixado esse dinheiro dentro de uma parede, por exemplo. Com certeza. E eu acho que uma das principais missões realmente da BitGo, desde da concepção da empresa, né? E era uma dor muito forte que o Mike Belch, que é o nosso CEO, e quem criou, na verdade, o protocolo de Signature Wallet, uma coisa que ele sempre teve em mente é: a missão da BitGo é se preocupar em oferecer a melhor segurança e a melhor infraestrutura. Nossos clientes só precisam se preocupar em escalar os negócios deles, né? Seja ele qual for, seja um fundo de investimento, seja eventualmente uma parte de hot wallet também, de software para cliente final, seja um buy, sell and hold de cripto, e ele não precisa se preocupar em ter essas chaves, em ter essa preocupação na custódia dessas chaves, porque como a gente está discutindo aqui, muita coisa pode acontecer. Você pode perder um hardware, você pode perder a chave, você pode sofrer um hackeamento, porque a sua rede talvez não seja segura o suficiente para você fazer essa parte de custódia, né, de forma proprietária. Então, são tantas intempéries que podem acontecer no meio do caminho, que no final do dia é mais fácil, mais barato e mais seguro você, de fato, confiar numa empresa que está há muito tempo no mercado, desde a sua concepção, se preocupando exatamente em sanar essa dor, do que correr o risco e, acima de tudo, que seu cliente final corra o risco de acontecer alguma coisa com esses tokens, né? Seja por um mau uso, seja por um vazamento de informação que às vezes acontece internamente com os próprios funcionários. Então, quando a gente está falando de estruturas que foram criadas para olhar para essas dores, para olhar para esses problemas e trazer uma solução, acho que no final do dia faz um pouco mais de sentido, né? Ainda mais porque traz um pouco da imagem que você quer passar para o mercado. No final do dia, qualquer investimento, eu vou sempre bater na tecla que investimento é confiança. Então, você não vai deixar o seu dinheiro hoje com qualquer banco, você não vai fazer a sua alocação com um parceiro, com um asset manager, com um financial advisor que você não confie, né? Então, por que você deixaria os seus tokens também em algum lugar onde você não confia? O paralelo é o mesmo. Com certeza. E aí, a gente está caminhando para o final, pessoal, mas eu queria abordar um pouquinho a perspectiva pelo lado do investidor institucional, né? Tem algo a mais que ele precise olhar se decide uma alocação em cripto? Quais são as principais perguntas? E também, quais são as perguntas que um investidor deveria estar perguntando para os seus gestores de fundos de cripto, né? Assim, o que as pessoas deveriam estar preocupando com a Hashdex ou com qualquer outra gestora de cripto para ter certeza que está tudo bem? Eu posso começar também, depois o Bruno puxa do lado de alocação e de gestão, né, de investimento, mas eu acho que do ponto de vista de custódia, né, um ponto importante é nem toda custódia foi criada igual e nem toda custódia é igual, né? Então, como a gente falou lá no comecinho, a gente tem hoje as hot wallets e as cold wallets. Então, quando você vai buscar um provedor de custódia, quando você vai buscar essa instituição para te ajudar, é perguntar, né? Essa custódia é qualificada? Essa custódia hoje ela é regulada em alguma jurisdição? Que tipo de regulamentação você tem? Que tipo de licença você tem? É uma licença ou é simplesmente um registro para operar em algum país? Né? O que acontece com esses meus fundos se esse meu custodiante ele sofreu uma falência, por exemplo? Quais são os processos que esse custodiante hoje tem contra perda, roubo de chave, mau uso de chave? Quais são os mecanismos de segurança, de seguro que esse custodiante está te oferecendo hoje também? Quem que é a empresa que está fazendo o back-end desse seguro? É uma empresa reconhecida no mercado? De quanto que é esse seguro? Né? Então, acho que do ponto de vista de custódia, esses são os fundamentos principais, né? Seja para o player, de novo, varejo ou player institucional, se perguntar quando for buscar uma opção de custódia. Eu acho que o resumo disso tudo é diligência, é fazer a due diligence, é entender, e eu acho que não só fazer as perguntas básicas, você tem que fazer as perguntas certas, exatamente como você falou. Eu acho que como é que você atua, quais são os custodiantes que você escolheu, qual é a jurisdição que você está operando, quais são os seus controles de risco por trás, como é que você opera alavancado ou não opera alavancado, qual é o tipo de
exatamente das instituições que você opera, quais são os controles que você tem para selecionar as suas instituições. Então, do ponto de vista, acho que do gestor, você tem essas perguntas que vão não só na questão da custódia, como você falou, como é que você... essa questão cada vez mais as pessoas estão entendendo que essa é uma dos pontos fundamentais do mundo de cripto, que não adianta você estar só simplesmente exposto ao cripto, você tem que saber onde você guarda, como é que você se dá a questão da... Por exemplo, a gente aqui dentro da Hashdex, a gente tem, dentro dos nossos controles e procedimentos de governança, a gente sabe que as exchanges são os maiores vetores hoje de ataques de hackers. Então, dentro dos nossos controles, a gente exige que toda a operação ela seja liquidada no espaço de tempo mais curto possível. Então, você envia o dinheiro para o exchange, faz as operações todas e volta de volta para cold storage. Então, e cada vez mais a gente sabe que o mercado, a infraestrutura vai evoluir também. Daqui a pouco a gente vai começar a operar também de cold storage. A gente sabe que isso tudo vai evoluir, mas até chegar lá, você precisa entender como cada gestor cuida dos seus processos para poder garantir que esse tipo de problema não vai ser afetado e você não vai passar por esse tipo de exposição e de risco. Legal. Gente, a gente está caminhando para o final mesmo aqui, e então eu acho que o que eu queria pedir era uma mensagem final de vocês, assim, o que vocês esperam agora, tá, no impacto de curto prazo, com a visão de longo prazo para a indústria, um fechamento do que está passando pela cabeça de vocês aí sobre esse momento de mercado, mas a visão de longo prazo também. Eu vou resumir numa frase que eu adoro e acho que ela é bem pertinente para o mercado, principalmente nesse momento que a gente está, que é trust but verify. Eu acho que essa é a lição no final do dia, esse é o dever de casa que a gente tem que fazer, é de fato entender que esse mercado tem muito potencial, mas acima de tudo entender com que empresas você está lidando quando você resolve fazer uma alocação. A gente está passando por um bear market, que nada mais é do que mais um ciclo. Eu estou há 5 anos no mercado, já vi alguns se desenvolverem, e o Bitcoin nunca morre, né? Acho que alguns veículos, algumas pessoas tentam trazer muito esse ponto, mas ainda tem muita coisa muito legal sendo desenvolvida no mercado. Mas, de fato, se você quer estar inserido, se você quer ter uma exposição, se você quer fazer uma alocação, entenda aonde você está colocando o seu dinheiro. Faça as perguntas básicas, faça o seu dever de casa para entender a volatilidade desses ativos, para entender as estratégias que você pode estar exposto, para entender quais são os veículos, quais são os parceiros, quais são as empresas sérias que de fato estão trabalhando há muito tempo no mercado para trazer cada vez mais confiança, né? E como eu disse, a gente está num bear market, isso não significa que o mercado acabou, que está perto de acabar, ao contrário. Eu acho que o bear market é um período incrível para a gente desenvolver, para quem é builder, continuar sendo builder em cima de infraestrutura, em cima de novas soluções, em cima de novos produtos para chegar no mercado final. Então, é isso. Fiquem ligados, não desistam, né? Ter uma alocação em cripto vai ser sempre muito interessante, principalmente se você está mirando no longo prazo. Eu acho que não faz mal você ter uma capitalização num ativo alternativo, né? Cada vez isso está sendo mais em pauta e até muitos veículos tradicionais de investimento cada vez levantam mais essa bandeira, né? E como o Bruno falou, que é a frase que o Marcelo gosta, né? A tecnologia está aí e a tecnologia vai estar sempre presente na nossa vida. Então, cada vez mais a gente vai ver casos de usos reais, usando criptomoedas, seja para pagamento, seja para meio de transferência, seja para investimento, seja como o arcabouço, a infraestrutura base para outras tecnologias surgirem, né? Então, eu sou muito entusiasta, eu sou muito enfática quando eu falo sobre blockchain, sobre cripto, e eu acho que muita coisa ainda muito legal vai ser desenvolvida, e isso tudo está sendo construído agora. Mas, verify. Eu acho que, no longo prazo, acho que a tese de cripto continua intacta. De tudo que a gente viu lá em 2018, que a gente vem acompanhando o pessoal que está cripto mais tempo, acho que a tese de longo prazo ela continua intacta. A gente vê que, depois de todas essas crises que aconteceram, liquidez, março e abril de 20, quando o Fed iniciou o processo de aperto monetário, quando teve essa crise da 3AC, da Celsius, da FTX, quando abriram falência, os protocolos continuaram os mesmos, as blockchains continuaram operando e as políticas monetárias também continuaram inalteradas. Não teve alteração no mundo de cripto.
eu acho que um ponto importante que a gente viu agora é que a autorregulação por si só ela não é suficiente. Acho que novas regras e mecanismos de fiscalização sobre os prestadores de serviço centralizados vão ser cada vez mais necessários, tem que se intensificar e os governos vão ter que atuar mais fortemente. Enquanto isso, a gente tem que escolher e olhar muito bem quais são as regras hoje que são boas e que tem que drivar o mercado para frente, né? Acho que é uma das coisas que a Bitcoin tem que sempre essa questão de olhar para a regulação, trazer o que é forte, o que não é, e a gente precisa que as regulações nos países caminhem para se intensificar, para poder trazer o que tem melhor do mundo de cripto e tirar o... Legal. Não, do meu lado, eu também sigo otimista com a indústria no longo prazo. Eu acredito muito nos fundamentos da tecnologia e acho que a gente acreditando que blockchain é o futuro, entendendo o potencial que ela tem para transformar tantas indústrias, assim, é quase impossível acreditar que as criptos não valorizem com isso, né? Mas, de novo, quando a gente está falando em cripto e em inovação, a gente está falando em horizonte de longo prazo. Então, acho que quando a gente está falando com o investidor, assim, se você pensa em alocar uma parcela de sua carteira de investimento, sempre pensar num horizonte ali de 3 a 5 anos, pelo menos, porque a volatilidade pode ser muito alta no dia a dia, tá? E uma alocação responsável, que você aguente ali esperar esse período, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Juliana. Eu queria dizer que a gente está sempre à disposição também nos canais da Hashdex para tirar qualquer dúvida. Se tiver alguma coisa que não ficou clara, que você ainda queira saber sobre investimento, pode mandar para a gente por mídia social, pelo nosso site, e-mail, vai ser um prazer responder. E estamos aqui para, assim, sugestões também de próximos assuntos para trazer mais notícias do mercado para vocês. Do ponto de vista da BitGo também, Roberta, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Acho que é muito importante esse espaço de discussão, então agradecer bastante vocês da Hashdex por ajudarem também essa missão de trazer mais transparência para o mercado, né? E trazer, de fato, a importância da gente passar credibilidade para o investidor final. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre custodiante qualificado também, eu fico à disposição, a gente tem os canais aqui abertos para a gente responder qualquer pergunta, né? E acho que, como a gente veio falando, né, durante esses últimos minutos, o mercado ainda tem muito potencial e saber, né, quem são as empresas e confiar nessas empresas que estão fazendo um bom trabalho, eu acho que ajuda bastante o desenvolvimento, né, orgânico e sustentável desse nosso ecossistema que é tão novo. Legal. Agradecer a todo mundo, obrigado, pessoal. Adoro falar sobre esse tema, principalmente quando a gente fala de operação e de risco, são as coisas mais legais para a gente poder falar. Legal, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.